Eu quero cumprimentar os irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que a sua família e você estejam todos guardados e protegidos pelo Senhor. E agora reunidos para meditarmos na palavra santa de nosso Deus, que nos revela entendimento, sabedoria para as nossas vidas. Que o seu coração esteja agora aberto para ouvir a mensagem de Cristo Jesus e que o poder do Espírito Santo possa fazer com que ela crie raízes em sua vida, transformando sua família, seu trabalho, seu lar, transformando todo o seu ser, todas as áreas da sua vida. Eu quero te convidar a meditar juntamente comigo nessa noite no tema Deus te ouve. Você precisa compreender essa verdade. Deus está sempre ouvindo o clamor do seu servo, da sua serva. E para tanto, nós vamos meditar no texto de Salmos, capítulo 21, dos versículos 1 ao 4. Você pode acompanhar na sua própria Bíblia, ou também acompanhar o texto que estará na sua tela. Salmos 21, versículos 1 a 4, nos diz assim: O rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração, e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste com ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eleve o seu pensamento ao Senhor. Se desligue de qualquer distração agora, não permita que nada tire a sua atenção, mas que você esteja agora focado, sintonizado em Deus, prestando atenção no que Ele tem para você nessa noite. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós estamos aqui na Tua presença e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Pai querido, esteja comunicando a Tua vontade, a Tua palavra que nos revigora, que nos renova, que nos dá esperança. E os nossos corações estejam atentos, sedentos de Ti, Senhor. Assim te pedimos, que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos traga entendimento e poder para caminhar segundo o Teu querer, não apenas hoje, mas sempre, até que Cristo volte para buscar aqueles que são seus. Amém e amém. Querido, querida, muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós enfrentamos lutas, e algumas lutas até bastante difíceis. Aliás, nós estamos passando momentos como este, momentos em que temos visto pessoas com medo por causa da pandemia, especialmente agora que tem se agravado. Nós temos visto pessoas que estão, infelizmente, perdendo entes queridos para esta doença. E situações como essa, de luta, situações onde parece que estamos atravessando um deserto da vida, é muito comum o inimigo se aproveitar para tentar colocar dúvidas em nossos corações. Dúvidas quanto ao amor de Deus, quanto ao poder de Deus, mas também dúvidas do tipo, será que Deus está me ouvindo? Será que a minha oração está chegando ao trono de Deus? Será que Deus se importa comigo? Será que eu não estou orando em vão, as minhas palavras não estão batendo no teto e voltando? Porque muitas vezes parece que a nossa oração bate no teto e volta, né? Parece que tem um céu de bronze sobre as nossas cabeças. Mas a palavra nos mostra que não é assim que acontece. Muito pelo contrário, a palavra nos traz segurança ao dizer que Deus está disposto a nos ouvir e a conceder o desejo do nosso coração. Que Deus está disposto a ouvir o clamor do seu filho e da sua filha. Que Deus está sempre atento, está sempre ouvindo, está sempre olhando para nós, que os seus ouvidos não estão fechados para que não possa nos salvar, e nem as suas mãos encolhidas para que não possam ser estendidas até nós. A palavra nos traz a segurança que Deus está sempre atento às nossas necessidades, por mais que pareça que não, por mais que pareça que a oração não está sendo respondida, ou então que a resposta é tardia, é demorada, por mais que muitas vezes as circunstâncias possam nos trazer a sensação de que a oração é em vão, a palavra nos mostra justamente o contrário. Ela nos traz a segurança de que Deus está atento, que Deus te ouve e Ele está disposto a te socorrer, a te estender a mão. Mas vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor e compreender um pouco mais como Deus age conosco e como Deus está atento. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui, uma verdade que nós podemos extrair deste texto, é que Deus te dá a vitória. Querido, entenda isso. Deus é Ele quem te dá a vitória sobre as lutas da vida.
No versículo 1, eu quero ler novamente contigo. Se você está com a sua Bíblia aberta, leia na sua Bíblia, ou então acompanhe novamente o texto conosco que está na tela, que diz assim: o rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. É interessante que o texto nos mostra que o rei está alegre, ele exulta no Senhor, na força que está no Senhor Deus. A força dele, aliás, está no Senhor Deus, e ele exulta por isso. Mas é interessante que aqui o texto, no português fica um pouco difícil de compreendermos, mas no texto original está dizendo que a alegria do rei é uma alegria imensa, é uma alegria que quase não pode ser contida dentro de si mesmo. Talvez você já viveu um momento de grande euforia como este. Um momento que você estava tão feliz, tão eufórico, que parecia que você ia explodir de alegria, né? Parecia que você não ia se conter dentro de si mesmo de tamanha alegria. E nós vemos que o rei Davi, em muitas circunstâncias, ele passou por isso. Uma alegria tão grande diante da vitória do Senhor, como, por exemplo, quando ele está trazendo a arca para a cidade de Jerusalém. Ele estava tão alegre que a palavra nos mostra que ele dançou na presença do Senhor. E muitas vezes Davi fazia isso, ele dançava diante do Senhor, ele cantava, ele compôs tantos salmos de adoração ao Senhor, pela forma como Deus agiu na vida dele, o guardando, o protegendo. E muitas vezes ele atravessou até vales de sombra da morte, mas o Senhor esteve com ele, e por isso ele podia se exultar. Mas não é essa alegria que o mundo oferece, não é essa alegria do carnaval, não é a alegria das drogas, não é a alegria falsa que o mundo tenta nos oferecer. É uma alegria realmente imensa, porque está no Senhor, porque está em Deus. Mas não é somente por causa disso também não, querido. Tem algo que nós precisamos entender do porquê a nossa alegria é completa. A nossa alegria é completa porque o Senhor, Ele nos traz vitória. E a vitória que Ele nos dá também é completa. Olha só, por que o salmista está dizendo que ele é feliz? Porque ele está no Senhor, que é a sua força, e o Senhor é quem lhe concede vitória. Mas uma vitória completa. Não é uma vitóriazinha qualquer, mas é uma vitória completa sobre os seus inimigos. Olha só o que Romanos 8:37 nos revela sobre isso. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só, mas em todas essas coisas, quais coisas? Paulo está falando sobre tribulações, sobre momentos de dificuldade, de perigos até mesmo de morte. Momentos, e realmente Paulo passou momentos terríveis na sua vida, naufrágio, foi preso quantas vezes, e ainda assim Paulo é capaz de dizer que mesmo em meio a essas coisas, as circunstâncias da vida, as tribulações da vida, em Cristo, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos ama e Ele nos faz mais do que vencedores. Não é somente ser vencedor, mas é ser muito mais do que isso, porque a nossa vitória não é só para esta vida, mas é também uma vitória para a vida eterna. É uma vitória, portanto, que é completa, não tem fim. E é o Senhor que nos concede esta vitória. É Ele quem nos faz mais do que vencedores. E a verdade é que Deus, Ele ama tanto os seus servos, Ele ama tanto aqueles que o servem, aqueles que são seus filhos, que por sua infinita graça, Ele nos concede a vitória. E não somente isso, mas concede vitória em meio às lutas. Entenda isso, nós não estamos isentos de lutas. Querido, nós não estamos numa redoma que nos separa das situações que essa pandemia traz. Nós estamos no meio dessa pandemia, nós estamos no meio dessa situação, eu e você, nós não estamos isentos de ter que atravessar os vales da sombra da morte. Mas o Senhor nos dá a vitória mesmo em meio a essas situações. Por exemplo, o Senhor, Ele nos traz a vitória em meio à luta das tentações. Quando somos tentados, o Senhor está nos guardando e nos protegendo. E realmente nós somos tentados diariamente. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a palavra nos diz o seguinte: e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Olha que coisa maravilhosa, querido.
Deus, Ele sabe que somos falhos. Na semana passada eu até disse que algumas pessoas usam errado aquele texto que diz que a carne é fraca, né? Ah, pastor, eu não resisti porque a carne é fraca. Mas olha o que esse texto está nos dizendo, que Deus não nos permite ser tentados além das nossas possibilidades, mas Ele nos dá o escape, Ele nos dá a ajuda necessária para que possamos suportar. Então Deus não nos isenta de tentações, e diariamente somos tentados. Talvez você é tentado a desistir das coisas, talvez você é tentado a se corromper, talvez você é tentado a ouvir a voz do diabo que está te dizendo que Deus não te ouve. Mas o Senhor nos diz que mesmo em meio às tentações, Ele nos concede capacitação, todo o necessário para vencermos. Então, se você tem usado o texto bíblico que diz que a carne é fraca como desculpa, querido, você entendeu errado. Querida, está na hora de mudar a sua atitude. Está na hora de você entender que Deus é contigo e Ele te dá a vitória sobre as tentações, sobre as situações que vierem no seu dia a dia. E eu quero que você esteja trazendo à memória agora aquilo em que você tem sido tentado. Talvez uma pessoa tentada mais em uma área e você em outra, né? Mas é importante nós entendermos que o diabo ele usa as tentações para tentar nos derrubar, mas que o Senhor nos dá a vitória diante das tentações. E talvez uma das maiores tentações que nós temos é a do desânimo. E o Senhor nos dá a vitória sobre a luta contra o desânimo. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, a palavra nos diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Querido, talvez você está desanimado hoje, pensando em desistir, sendo tentado a desistir. Mas o Senhor Ele te concede vitória, se você tão somente confiar nele e buscar nele o renovo. Não busque renovo em si mesmo, forças e capacidades em si mesmo, mas busque no Senhor, porque Ele é quem te fortalece. Talvez, nesta noite, você está sendo tentado a desanimar do seu casamento, está sendo tentado a desanimar do seu empreendimento, da sua empresa, do seu trabalho, do seu sonho, aquilo pelo qual você lutou tanto, mas diante das circunstâncias, talvez agora você está sendo tentado a desanimar. Talvez até mesmo você está sendo tentado a desistir da vida. Quantas pessoas, infelizmente, sucumbiram a essa tentação diante dessa pandemia? Mas o Senhor, Ele te dá a vitória. Não ceda ao desânimo, mas peça ao Senhor que Ele te renove, clame a Ele, e Ele te dará a vitória. Eu me lembro que, quando eu estava sendo analisado para ser ordenado como um pastor, nós passamos diante de uma comissão que nos analisa e faz uma série de perguntas. E uma pergunta que me fizeram que ficou muito gravada no meu coração é se eu pensava em desistir do ministério pastoral. E eu me lembro que, muito espontaneamente, eu respondi: todos os dias. De fato, todos os dias nós somos tentados, mas é pela graça do Senhor que nos concede vitória, é que nós temos seguido em frente. E assim também traga para a sua vida, querido. Você todos os dias será tentado a desistir, mas se você clamar ao Senhor, Ele te renovará e te fará voar alto como a águia. Não é no raso, não é no mediano. Deus não te chamou para ser mediano, Deus não te chamou para ser medíocre, mas o Senhor te chamou para estar nas grandes alturas. E se isso tudo já não fosse o bastante, a palavra nos mostra que Deus não apenas nos dá a vitória, mas Ele também nos exalta. Ele nos concede vitória, mas ainda nos põe num lugar de destaque. Olha só o que o versículo 3 nos diz: tu o recebeste com ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Essa aqui é uma referência à cerimônia de coroação do rei Davi. O texto é um texto que fala sobre a coroação do rei. E num momento o rei era coroado, ou seja, se trazia a coroa colocando sobre ele. E isso era sinal de honra, de poder, de destaque. Obviamente que eu não estou dizendo que você vai se tornar um rei aqui nessa terra, não é disso que estamos falando. Mas o Senhor, aqueles que o temem e o servem, o Senhor os coloca em posição de destaque, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua cidade, no seu bairro, onde você estiver, o Senhor quer te colocar em posição de destaque, não para a sua própria honra e glória,
mas para a honra e glória do santo nome do Senhor. Que fique evidente que o Senhor usa a sua vida. E quando nós permitimos que o Senhor nos use, Ele faz coisas maravilhosas. O Senhor fez isso com tantas pessoas na Bíblia, querido. José, que antes era um escravo, foi colocado na posição de governador do Egito. Moisés, que foi príncipe, mas depois virou fugitivo. E enquanto ele estava naquele deserto como fugitivo, o Senhor o restaurou e o colocou na posição de líder do seu povo, que tirou o seu povo do Egito. E não somente isso, mas eu fico pensando também na vida de Maria, uma simples mulher no interior de Israel, lá em Nazaré, um lugar bastante distante, mas o Senhor a escolheu para ser a mãe de Jesus Cristo, aquela que trouxe o Messias à vida, né, a esta terra. Nós estamos celebrando o Natal, nada melhor do que lembrar do exemplo de Maria. Mas não somente isso, eu fico pensando também na vida de Ana, uma mulher que era atribulada, uma mulher que era humilhada por ser estéril, e o Senhor não apenas lhe concedeu um filho, mas daquele filho, o Senhor fez o maior profeta da história de Israel, foi Samuel. Olha a vitória, a exultação que o Senhor trouxe para a vida daquela mulher. E não somente isso, mas a colocou também em posição de destaque. Poderíamos citar tantas pessoas às quais o Senhor fez isso. Mas eu quero te trazer entendimento nessa noite, que Deus não apenas te dá a vitória, Ele não apenas nos traz vitória, mas Ele nos traz vitória completa. E não somente isso também, mas Deus nos dá a vitória não de acordo com com os nossos méritos, com o nosso merecimento, mas de acordo com a sua graça e misericórdia. Ainda bem, né? Porque se Deus fosse agir de acordo com o nosso mérito, nós não teríamos nada disso. Mas o Senhor nos concede tudo isso, e muito mais, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos dá a sua graça. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela nos faz referência à gratuidade. Você já teve aquela experiência de comprar um produto e vir um outro de graça? É mais ou menos isso que significa a palavra graça. É um presente que nós não merecemos, mas o Senhor nos concede porque Ele nos ama. Então entenda isso, querido. Deus te dá a vitória. E em segundo lugar, Deus atende o desejo do teu coração. Olha o que o versículo 2 nos diz. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, né? O Senhor, Ele está disposto a conceder o desejo dos nossos corações. E também, Ele não rejeita o pedido de nossos lábios, ou seja, a nossa oração, o nosso clamor a Ele. Querido, antes eu quero fazer aqui um pequeno parênteses, porque talvez você possa ser tentado a olhar isso através da teologia da prosperidade, que não tem nada de bíblica, né, onde as pessoas propõem quase que um Deus, um gênio da lâmpada, que está aqui para fazer as nossas vontades, e as pessoas vêm até Deus com seus pedidos, muitas vezes pedidos egoístas, né, e achando que Deus tem a obrigação de nos dar. Não é disso que nós estamos falando. Nós temos que ter em mente também que a vontade do Senhor, ela é soberana, e o nosso genuíno desejo deve ser que a vontade do Senhor esteja acima de todas as coisas, que ela seja cumprida primeiramente. Aliás, o próprio Cristo nos deixou esse exemplo. Em Mateus capítulo 6, no versículo 10, ele diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Cristo, Ele veio aqui não para ser servido, mas para servir. E quando Ele estava num momento de angústia, desejando que o Pai o tirasse daquela cena que Ele precisaria viver logo em seguida, que seria da crucificação, onde Ele passaria por uma dor tremenda. E não somente isso, mas carregaria o pecado de todo mundo, algo realmente terrível. Mas mesmo naquele momento o Senhor Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a sua vontade. E assim também nós temos que realmente desejar que a vontade de Deus se cumpra de forma genuína. E querido, isso aqui não é fácil. Nem sempre a vontade de Deus é aquela que nós gostaríamos, mas a vontade de Deus é sempre perfeita e está muito acima daquilo que nós podemos compreender. Então nós temos que realmente desejar que o Senhor faça a vontade dele em nossas vidas. E olha que isso não anula também o que nós lemos anteriormente, que o Senhor tem prazer em satisfazer o desejo do coração dos seus filhos e de suas filhas. Deus, Ele se alegra também
em satisfazer o desejo do seu coração. Salmo capítulo 35, versículo 27, a segunda parte, diz assim: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Querido, que palavra maravilhosa para você, para nós nessa noite. Que o Senhor, Ele tem prazer no seu bem-estar. Mas observe que é no prazer e bem-estar do seu servo. Deus não está aqui para satisfazer desejos de pessoas que não têm compromisso com Ele. Aliás, uma coisa está diretamente ligada à outra. Por que Deus tem prazer em satisfazer o desejo do coração do seu servo e da sua serva? Porque aquele que está caminhando com o Senhor e o serve com integridade, não vai vir com pedidos egoístas e que sabe que o Pai não vai se agradar deles. Você faria um pedido para o seu pai ou para a sua mãe, que sabe que seus pais iriam dizer o não? E principalmente porque sabe que o seu pai e sua mãe quer te proteger do mal? A mesma coisa com Deus. Deus também não vai nos conceder algo que nos fará mal. A palavra já nos diz isso. E se nós temos uma convivência com Deus, temos intimidade com Ele e conhecemos a sua santa palavra, obviamente que nós não vamos pedir a Ele algo que nós sabemos que o desagrada. Algo que sabemos que está contrário à sua vontade, à sua palavra, aos seus mandamentos. Então, por isso, o Senhor tem prazer em conceder o desejo do coração do seu servo e da sua serva. Porque juntamente com aquilo que ele tem vontade, vem também o mesmo texto. Contudo, que seja feita a sua vontade. Contudo, que seja feita a vontade do Senhor. Senhor, eu tenho um desejo no meu coração. Mas se isso não está em conformidade com a sua vontade, então que a sua vontade prevaleça. Por isso, Deus tem prazer em conceder o desejo do coração daquele que o ama e o serve. Diante disso, eu tenho que te perguntar, qual é o desejo que está em seu coração essa noite? O que está em seu coração? Talvez você venha diante do Senhor pedindo vitória financeira, um momento de dificuldades que você tem atravessado. Eu sei que nesses dias, muitas pessoas realmente passaram por dificuldades, desemprego, ou a queda das vendas na sua empresa, queda da arrecadação dos seus negócios. E isso muitas vezes pode nos afligir. Apresente isso diante do Senhor. Talvez você venha pedindo ao Senhor a restauração do seu casamento. Senhor, o meu casamento está por um fio. Nós vemos muitos casos de pessoas que nessa pandemia, porque tiveram que conviver juntas, né? E aí vem à tona com mais potência ainda os problemas. E se não tiver Deus no casamento, querido, não tem casamento que exista. E talvez você nessa noite precise de uma renovação, ou talvez de uma reconstrução total, uma reforma total do seu casamento, lá das bases. Né? Talvez você precise de uma vitória no seu relacionamento nessa noite. Talvez você precise de uma vitória no seu relacionamento com seus filhos. Talvez a volta do filho que está nas drogas, ou ainda nos prazeres mundanos, ou ainda nas coisas erradas dessa vida. Apresente isso diante do Senhor. Talvez você precise apresentar ao Senhor um emprego, uma faculdade que você tem o desejo no seu coração. Coloque isso diante de Deus, querido. Coloque aquilo que está no seu coração diante do Senhor. Talvez você também queira apresentar ao Senhor algo mais espiritual, digamos, né? Uma intimidade mais profunda com Deus. Talvez você queira conhecer mais do Senhor, mas tenha enfrentado as lutas da carne, tem falhado nisso. Apresente essa situação diante do Senhor. Diga, Senhor, eu quero vencer o pecado. Senhor, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Eu quero experimentar mais do Teu poder. Quero ser um instrumento do Senhor para abençoar vidas. E o Senhor está disposto a ouvir o clamor do seu coração, o desejo do seu coração. Então, abra o seu coração para Deus. Querido, tem pessoas que, pior do que o filho pródigo, estão sendo como o filho que ficou na casa com o pai. Porque o filho pródigo, ele pecou sim. Ele errou, mas ele reconheceu e chegou diante do pai com humildade, e o pai o restaurou. Mas o filho que tinha ficado em casa era pior ainda, porque não via o pai como pai. Era incapaz de reconhecer o amor do pai, a ponto de não pedir nem sequer um cabrito para cear com seus amigos, para festejar com seus amigos e colegas. Via o pai como um patrão carrasco, como um chefe cruel, ao invés de um pai amoroso. E o pai até se assusta, mas filho, tudo que é meu é seu. Quantas pessoas estão assim na presença do Senhor? Tem medo de pedir, porque acham que Deus é um pai carrasco, e ainda não entenderam que o nosso Deus
é um Pai de amor. Então, diga o que você realmente deseja a Deus nessa noite. Apresente a Ele o seu coração, sempre em humildade, com temor, sim, não é de qualquer jeito. Nós não somos chefes de Deus, Ele é o nosso Senhor. Mas coloque diante dEle o seu coração, e Ele está disposto em te ouvir quando você chega a Ele em humildade. A palavra nos mostra que Deus não rejeita o nosso pedido. Querido, o teu pedido não bate no teto e volta, mas chega até a presença do Senhor. Ele está disposto a te ouvir. Mas nós precisamos pedir. Não adianta ficar apenas em nosso coração, em nossa mente, e não pedirmos ao Senhor em oração. Apresente a Ele a sua necessidade. Talvez hoje você precisa de vitória sobre o medo. Mas apresente ao Senhor, então, essa necessidade. Senhor, eu não quero ter medo diante dos problemas da vida, mas eu quero descansar em Ti. A palavra nos mostra em João, capítulo 16, versículo 24, o seguinte: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Olha só as palavras maravilhosas de Cristo para nós. Vamos pedir a Ele, em oração, e entender que Ele nos dará, para que a nossa alegria seja completa. Lógico, volto aqui novamente a frisar que o servo e serva do Senhor não vão pedir a Ele algo que o desagrada, algo que é fútil, que é banal, que é egoísta. Vão pedir da forma correta, na direção do Espírito Santo, né? Mas quando oramos assim, na direção do Espírito Santo, Ele nos leva a pedir da forma correta, aquilo que agrada a Deus. E certamente Deus tem um prazer imenso em ouvir aqueles que o amam, em satisfazer o desejo do coração daquele que o serve e o busca, daquele que o teme, para que a nossa alegria seja completa. E entenda também, querido, que Deus não tem esmola para o seu povo. É interessante que o Senhor Jesus, quando a mulher Ciro-Fenícia o interroga, ele diz: olha, mas não está certo jogar a comida para os cãezinhos, né? E aquela mulher diz: mas até mesmo os cãezinhos têm direito a comer as migalhas que caem da mesa. Jesus ali, obviamente, tudo tinha um propósito, e o Senhor não está dizendo que nós somos cãezinhos que comem das migalhas que caem da mesa, mas o Senhor está nos dizendo que nós somos os filhos que se sentam à mesa. Entenda isso, querido. Nós somos os filhos que se sentam à mesa do Senhor. Ele não quer te dar esmolas, mas o Senhor quer te trazer bênçãos. E o versículo 3 nos diz que Ele nos traz ricas bênçãos. Não são só bênçãos, mas são bênçãos abundantes. Ricas bênçãos, bênçãos em grande quantidade. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus, e Deus vai muito além. Eu gosto muito do texto da oração de Salomão, porque Salomão, quando o Senhor apresentou-se a ele, dizendo: peça-me o que você quiser, e ele pede sabedoria para conduzir o povo de Deus. E Deus diz para ele: olha, como você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria como ninguém jamais teve. Mas não somente isso, vou te dar fama, vou te dar riquezas, vou te dar vitória. Salomão pediu uma coisa só, mas o Senhor lhe concedeu muitas outras, porque o seu pedido agradou a Deus. Então Ele nos convida, o Senhor nos convida para um banquete, para a fartura. O Senhor, Ele derrama ricas bênçãos sobre nós, porque o nosso Deus é um Deus de abundância, não um Deus de bênçãos a conta-gotas, mas um Deus de bênçãos imensas, chuvas de bênçãos, como diz um hino antigo. Eu quero concluir essa mensagem, querido, dizendo que Deus te ouve. Por mais que possa parecer que não, Deus te ouve. Por mais que possa parecer que está tudo perdido, Deus continua te ouvindo. Ele está disposto a te socorrer. Ele está disposto a te estender a mão. Mas você precisa abrir o seu coração e clamar a Ele. Ele é um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Olha só que palavras maravilhosas para trazer esperança ao nosso coração. Deus é um Deus compassivo, misericordioso, paciente. Quantas vezes, né, nós realmente precisamos da paciência de Deus para conosco, porque quantas e quantas vezes nós falhamos, nós vacilamos, nós deixamos ser levados pela tentação da falta de fé, de não confiar no Senhor.
Mas Deus, ele é paciente, ele é cheio de amor e ele é cheio de fidelidade, ou seja, ele é fiel a nós, aqueles que são fiéis a ele. Então, entenda que Deus leva a sério o seu clamor quando você clama a ele em humildade. E eu quero te convidar agora, nesse instante, a clamar a ele. Apresente diante do Senhor agora a sua necessidade, aquilo que você precisa. Querido, não venha com pedidos fúteis, pedidos egoístas, mas coloque aquilo que realmente é preciso, aquilo que é necessário, aquilo que realmente é fundamental para a sua caminhada. Coloque diante do Senhor sua vida, sua família, seu trabalho, sua saúde. Coloque diante do Senhor aquilo que está afligindo o seu coração nessa noite. E vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai de amor, apresentamos diante do Senhor nossa petição. Primeiramente porque reconhecemos que somos dependentes do Senhor e nós nada podemos por nós mesmos, nós somos limitados. Mas o Senhor é o Deus que conhece, que não conhece, melhor dizendo, o impossível. O Senhor é o Deus que tem todo o poder e tudo está debaixo das tuas mãos. Por isso colocamos nossas vidas diante de ti. E Pai, se precisamos ainda passar um tempo mais pela provação, então a nossa oração é para que o Senhor nos dê capacidade de vencer, nos dê poder e entendimento, mesmo que não possamos compreender completamente, mas possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se precisarmos passar por perdas até mesmo, que possamos entender que o Senhor ainda nos ama e nos dará poder para superar todas as dificuldades dessa vida. Santo Deus, nos guarde e nos proteja de todo mal, é o que nós te pedimos, porque nossas vidas são tão passageiras, são como o sopro, mas o Senhor é o Deus todo-poderoso e eterno. Por isso clamamos a Ti. Ouça o clamor do Teu filho e da Tua filha, daquele que está aflito nessa noite e que apresenta diante do Senhor agora o seu desejo, o seu pedido, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo e atenderá ao desejo daquele que Te serve com integridade, daquele que com humildade se apresenta diante do Senhor. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.